Olá, pessoal. Hoje estamos aqui para mais um podcast da EbanoCast e hoje a gente tem a honra de ter conosco Felipe Medeiros, CEO e fundador da AWZ. Então, Felipe, muito obrigada por vir aqui. A AWZ é um parceiro nosso, nos ajuda bastante na governança, tecnologia. Eu sei que vocês estão expandindo, mas primeiramente eu quero agradecer o seu tempo e a sua disponibilidade. Que isso, eu que agradeço o convite. Muito parabéns também pela iniciativa de trazer conteúdo, a EbanoCast para o setor. Acho que a gente é muito carente ainda de conteúdo. Eu brinco que a AWZ fala muito tempo para o setor sozinha e às vezes uma voz única não consegue levar tanta informação para tanta gente. Então, sempre bom ter pessoas como vocês trazendo essas informações também para o setor. Ah, legal. Vamos agora começar para algumas perguntas e eu queria ouvir sua opinião, Felipe. O mercado evoluiu bastante, né? E você está aí desde 2018 ajudando todas as assessorias e a gente queria entender, na sua visão, tem muito, todo mundo falando de vários modelos, né? Isso está agora na mídia. O modelo A é o melhor, o modelo B é o melhor. E eu queria ouvir sua opinião. Hoje você cuida e assessora vários escritórios, né? Então você consegue falar assim da sua visão. Existe um modelo certo? O que você acha que vai fazer a diferença daqui para frente? Legal. Não, eu acho que, óbvio, essa é uma pergunta que não existe uma resposta 100% direta. Falar assim, cara, acho que se a única resposta que fosse possível dar é que não existe um modelo certo. Acho que a gente, como a WZ, a gente criou um ecossistema B2B que a gente tem de hoje 160 empresas de investimentos que se dividem entre assessoria, consultoria e gestoras de investimentos, né? E a gente vê claramente que os diferentes perfis de clientes aderem melhor a diferentes perfis de empresas de investimento. Acho que a assessoria de investimento foi o grande boom desse setor, principalmente quando a gente olha de 2011 para cá, mas o setor de assessoria existe há 25 anos. E eu acho que o mercado de assessoria está numa transformação. Mas se eu fosse falar que se existe um modelo certo ou não, acho que não existe um modelo único, verdadeiro, um modelo 100% que um cliente deveria seguir. Vou falar, todos os clientes deveriam seguir esse modelo. Não existe. Acho que cada cliente tem um perfil, cada cliente deveria entender que tipo de profissional ele está buscando. Isso não é uma coisa fácil para um cliente que tem poucas informações e não consegue, talvez, entender. E também não é fácil para o profissional, às vezes, convencer para o cliente que aquele não é o modelo correto para ele e que ele deveria ir para outro modelo, porque eu brinco que o cliente sempre quer ter o melhor e o mais barato, né? Ele quer ter o maior tempo daquele profissional possível, a melhor atenção, a melhor entrega, num custo mais barato possível. Nem todos os clientes conseguem entender que eu vou ter um modelo diferente ao ser atendido num FII fixo, ou numa consultoria, ou numa gestora de investimento. Então, eu acho que o primeiro ponto é você, assim, se fosse olhar, cada cliente tem um perfil. E aí a gente pode segregar aqui em diversos perfis, mas eu gosto de dar exemplo, tem um cliente que serve sozinho, aquele cliente que opera sozinho, que toca o dia a dia dele sozinho, e que muitas vezes ele acha que sabe fazer sozinho. E mesmo aquele cliente que tem muito conhecimento, ele às vezes tem dificuldade. Quando você vai olhar a carteira dele, eu vejo, conversando isso com milhares de profissionais, eu vejo que, putz, esse cliente sabe, ele entende, ele está há 20 anos atuando, investindo, mas você vai olhar, tem algumas coisas muito esdrúxulas na carteira, porque ele vai criando quase que uma bola de neve, né? Ele vai criando ativo em cima de ativo dentro da carteira, ele não faz o rebalanceamento correto, ele não consegue ter as informações tão just in time que quando a gente tem quando está dentro do setor. E a gente vai ter na outra ponta, quase que contrária, o cliente que não. O cliente que quer terceirizar 100% da escolha, 100% da decisão para um profissional, quer ter um atendimento de planejamento financeiro, de sucessório, de tributário, aí iria quase naquela ponta do FII fixo. E aí vai ter N modelos entre esses dois modelos. Mas, de novo, acho que o papel é a gente ir educando o cliente dentro do mercado, de ele entender o que ele está buscando, e levar educação para ele. Acho que muitos dos clientes, acho que eu nunca sou muito a favor desse ponto de terceirizar 100%, né?
Acho que o cliente tem que sempre procurar estudar e entender. Agora com a inteligência artificial está um pouquinho mais fácil questionar o trabalho dos outros, mas tem que ser tomado muito cuidado, porque questionar o trabalho dos outros é muito fácil também. Não, excelente. Então, assim, resumindo, né, não existe modelo certo. Não. Eu acho que cada cliente tem necessidades diferentes. Então, quando eu vejo escritório, meu escritório só opera com FII fixo. Meu escritório só opera, eu acho o seguinte, está perdendo a centralidade do cliente, né? O cliente que tem que tomar a decisão. Eu acho que são perfis, né? Pensa o seguinte, dá exemplo, a WZ só atende assessoria, consultoria e gestora. Então eu escolhi não atender o restante do mercado inteiro. Então, quando você fala, eu só atendo o cliente que quer FII fixo. Então eu só atendo o cliente que tem o perfil para FII fixo. Eu vou deixar de atender o mercado que é o cliente que às vezes quer ter menos contato com o profissional, que é um cliente que eventualmente vai ter um tipo de produto, um tipo de atendimento completamente diferente, que é aquele atendimento por FII fixo. Eu acho que a gente tem que sempre segregar é que um atendimento por FII fixo ele é diferente de um atendimento por comissão. Exatamente. E é natural que o cliente que estava em comissão com perfil de FII fixo vá para o FII fixo, coisa que não existia no Brasil até um ano atrás. Então, acho que é importante entender esses pontos, né? Nem todo mundo vai atender em ambos os modelos. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais no Brasil assessorias de nicho, né? Como tem lá no mercado americano. Eu vou ter o broker, que é o comissionado, o assessor de investimento nos dias de hoje. Eu vou ter, na ponta oposta, o consultor ou assessor 100% FII fixo. E aí eu vou ter um misto ali, que é o dual que você fala lá no mercado americano aqui, né? Eu acho que você tocou num ponto importante, dizendo que o mercado passou por uma transformação, principalmente ali desde 2011, esse boom das assessorias. Nós fizemos carreira nos bancos, né? E na estrutura do banco ali, você tinha um modelo de metas mensais e ainda existe, né? Então, no passado, quando se falava um pouco desse conflito de interesses, você observava ali um profissional que muitas vezes se sentia pressionado e nem sempre oferecia ali aquilo que fazia sentido para o cliente. Oferecia talvez aquilo que fazia sentido para o banco. Quando nós viemos para o modelo de assessoria, a leitura foi de ter ainda mais transparência com o cliente, porque é um relacionamento ali onde o cliente ele é a parte forte, vamos dizer assim, né? Ele pode ali romper esse relacionamento se eventualmente ele sentir que não está sendo apresentado um bom trabalho ou ele não está no centro das decisões. E aí a gente viu esse mercado evoluindo, trazendo mais transparência. Hoje já existe o extrato de remuneração, também para o modelo de comissionamento. Veio o modelo do Fibase, a gente está falando agora dessa expansão do modelo de consultoria. Você acredita que nos próximos anos, um desses modelos ele tende a ser responsável por uma maior parcela? Eu sei que nos Estados Unidos já existe, né, os modelos aí, eles caminhando juntos. Mas você acredita que vai caminhar para um modelo que seja o principal, vamos dizer assim, do nosso país? Eu acho que aqui nessa sua conversa acho que tem dois pontos, né? Acho que tem um ponto que é a evolução do conflito quase que dentro do mercado, ou onde que tem conflito, onde que não tem conflito, que é uma discussão muito forte hoje, e quase que por quê ou qual o modelo que mais vai gerar alfa, ou qual o crescimento, qual modelo vai ter mais crescimento, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente gosta de ressaltar, eu inclusive trouxe o livro, depois eu tenho que te deixar esse livro aqui. Eu vi seu livro! A gente cheguei atrasado e esqueci legal. de trazer aqui, eu inclusive ia entrar aqui. Mas eu escrevi um livro, inclusive falando sobre isso, sobre os bastidores de XP e BTG Assessorias. E uma das coisas que eu falo do livro e sempre trago é que conflito existe em todos os modelos. E é verdade também que existe em alguns modelos mais conflitos que outros. E isso aqui a gente não pode deixar de falar, mas o que as pessoas deixam, e o que eu acho que a conversa fica rasa, é quando a gente fala que o conflito está no modelo de remuneração. O conflito está na arquitetura de incentivos por trás da cadeia de remuneração. Vamos dar um exemplo. Vocês trabalhavam no banco. Normalmente quem trabalha no banco tem um salário fixo e um bônus atrelado às suas metas. E aí as suas metas vão ser N metas, NPS, captação de cliente, permanência de cliente, e por aí vai. Então, conforme você atinge essas metas, você tem a sua bonificação ali. Se você não atingir ou se você não trabalhar, o que vai acontecer? Você vai ser demitido. Então, existe um conflito muito forte de ou você atinge isso ou você vai
ser demitido, você não vai estar mais nessa empresa como um todo, seja dentro do banco ou seja hoje, inclusive, dentro dos B2C, dentro de corretora, que é basicamente a mesma coisa que existe os bancários hoje. Então, para quem está nos assistindo e não consegue entender essa diferença de B2C e o B2B, o B2C seria basicamente o funcionário CLT dentro da corretora, assim como existe o funcionário CLT dentro do banco que atende esse profissional. E a maior parcela do Brasil, 84% dos investimentos do Brasil são atendidos por esses profissionais. Sim. São os profissionais CLTs. Dentro do B2B, que é basicamente 16% desse mercado brasileiro, a gente tem que segregar o que existe de assessoria e o que existe de consultoria. Assim, de uma forma simples, seria basicamente 80% é assessoria B2B, que é a Ébano e o modelo tão bem conhecido hoje no mercado, e 20% é consultoria. A assessoria B2B, ela majoritariamente é atendida hoje por comissionamento. Então, ela ganha por um modelo de acordo com o produto. Existe um conflito aqui? Existe, sim, um conflito, mas assim como existe também no modelo de FII fixo. Enquanto o conflito no modelo de comissionamento para cada produto eu ganho uma receita ali para cada diferente produto, a mesma coisa como existe um conflito na hora que o médico te sugere uma cirurgia e muita gente fala, eu não confio se ele está me oferecendo cirurgia porque eu realmente preciso dessa cirurgia ou porque ele vai gerar mais receita nessa cirurgia. Então, a maior parte das profissões hoje no Brasil, ou todas as profissões, tem um conflito na remuneração como um todo, assim como existe lá no FII fixo, que é um FII fixo, um profissional ruim que trabalha com FII fixo, ele vai cobrar um FII fixo caro, vai entregar um trabalho ruim, não vai fazer o rebalanceamento, vai sentar na carteira, não vai trazer oportunidades para o cliente, que existem oportunidades momentâneas para aquele cliente ali específico. Então, tem sim conflito. Mas eu acho que uma coisa que pouco se discute, aí vem os bastidores, vem muito que acho que a gente está discutindo aqui, é que o maior problema do conflito desse setor está dentro da cadeia de incentivos. E essa cadeia de incentivos ela só é possível existir dentro do mercado de assessoria. Dentro do mercado de consultoria não é possível. Porque não posso, por resolução, a consultoria não pode receber incentivo da corretora. Ela só pode receber, o seu pagamento só vem do cliente final. Então, a cadeia de incentivos que começou a acontecer lá no contrato de exclusividade e ela deriva lá do executivo da corretora, que tem sua meta de vender mais renda fixa, tem sua meta de vender mais renda variável, isso desce para muitos escritórios, nem todos, tem que ressaltar que existem diversos escritórios bons que não seguem as metas das corretoras, porque a corretora também coloca meta para assessoria. Aí a escolha da assessoria é seguir ou não seguir. E tem muita assessoria que não seguiu, mas, consequentemente, ela fez menos receita, consequentemente, ela cresceu menos. Eu brinco que ela não virou aquele gigante colossal que tem por aí. E também nem todo gigante colossal também é ruim, né? Então, eu acho que é importante entender o problema do conflito nesse setor, ele não está na remuneração, nem de longe, porque a maior parte do conflito está no contrato de exclusividade, na meta do executivo dentro da corretora, que deriva toda essa cadeia até chegar no cliente final. E aí a gente pode falar um pouco mais, mas é basicamente essa estrutura que eu vejo de conflito que pouco é discutido e que realmente é o que mudou essa indústria. Tá? Porque foi por isso que a gente tem, por exemplo, nos últimos 4 anos, a gente aumentou em 6 a 8 vezes o número de quebradeira de ativos em renda fixa, com CRI, CRA, debênture e recuperações judiciais, porque eu tenho um incentivo muito maior de vender produto lá na ponta para gerar mais receita, para bater a meta do contrato de exclusividade, por aí vai. E aí, outro ponto, só para não me perder também, que a gente falou sobre o modelo que vai crescer mais ou menos. O modelo de consultoria ele é a tendência para isso. Não tem muito para onde a gente fugir. Hoje, a maior parte do noticiário e do news flow está muito atrelado ao modelo de conflito, ao problema do conflito de interesse, o modelo do comissionamento. E isso aconteceu no mercado americano também. Aqui no Brasil, eu coloco que talvez a curva tem 2 pontos, né, que foi primeiro a resolução 179, que você citou sobre o modelo de transparência, mas teve o Banco Master, que foi a grande gota d'água ali para o cliente entender sobre isso, porque foi amplamente divulgado nos jornais, pelos principais jornalistas do Brasil, apontando o modelo de conflito do comissionamento como um dos grandes pontos para isso, que, de novo, eu acho que eles talvez entenderam de forma rasa ali, né? O conflito está muito maior em outro momento. Mas essa migração para o modelo de consultoria é natural, não vai ser majoritário e rápido no Brasil.
até porque a gente não tem tantos incentivos financeiros para que isso aconteça, mas é algo natural que vai acontecendo, é algo que a gente já está vendo. Só dados aqui para as pessoas entenderem. O saldo entre número de consultorias fundadas versus número de assessoria já é maior de consultoria desde o quarto trimestre do ano passado, do ano retrasado, na verdade, né? Desde o segundo trimestre do ano passado, a gente já tem mais registro de consultoria do que de assessoria, mas a migração ainda de patrimônio ela não é tão grande. Mas em questão de crescimento orgânico, a consultoria também já cresce mais do que o mercado de assessoria. Então, o crescimento relativo já é maior, mas vai demorar muito tempo até passar, porque querendo ou não, é uma indústria que ela é 4 a 5 vezes menor do que a indústria de assessoria. Então, mesmo que esse crescimento relativo seja muito grande, a diferença ainda tem um tempo a ser percorrido. Mas eu diria que em 5 a 10 anos a gente vai ter um modelo muito mais próximo do que é o mercado americano, onde eu tenho mais de 50% do patrimônio do cliente em FII fixo, eu tenho as consultorias crescendo, é um modelo que mais cresce. Então, é algo natural que vai acontecer aqui no Brasil. Lá no mercado americano a gente teve a crise de 2008 e o caso do Madoff, né, que foram talvez as gotas d'água do mercado americano para essa virada lá atrás. E aqui no Brasil eu digo que teve a resolução 179 e o caso do Banco Master, que talvez seja essa virada aí para o FII fixo ou para a consultoria, mas que, de novo, não vai acontecer da noite para o dia, até porque nem todos os clientes, como a gente falou na primeira pergunta, têm perfil para ser atendido por um FII fixo ou por uma consultoria e por aí vai. Né? Tá, eu ainda, né, eu cuidei da área internacional do Citibank, trabalhei de perto com o mercado internacional e lá você tem os dois modelos. Né? O cliente tem a opção de escolher o comissionamento ou realmente ele delegar um modelo discricionário para ele seguir na gestão do seu patrimônio. Mas na minha visão, o que eu acho, né, é que a Érica, né, e assim como eu, Peterson, pensamos, né, a consultoria, a gente tem que escolher bem o cliente, porque nós, na Ébano, desde o momento que a gente montou a Ébano, a gente sempre teve o DNA de sempre vamos buscar o que é melhor para o cliente. Nós não temos acordo de exclusividade, não temos metas junto à XP, não temos nada. Nós definimos as nossas regras de alocação. Sim, vocês são exceção. Né? Nós somos exceção nesse mercado. Exceção da exceção, inclusive, vale ressaltar. Fomos reconhecidos por isso, né? Felizmente. É isso. Então, assim, desde o momento que fundamos a Ébano, criamos uma política de investimentos a qual não alocamos mais do que 2,5% em crédito privado AAA de cada cliente. Criamos várias regras e é por isso que a XP, né, veio até conversar com a gente para entender, porque quando saiu o primeiro ranking de qualidade, a Ébano estava em primeiro lugar, né? Porque a gente cresceu dessa forma. E quando a gente fala em consultoria, qual é o ponto que eu e o Peterson a gente conversa bastante? Eu montei um portfólio para um cliente de renda fixa, de longo prazo, enfim, não faz menor sentido eu cobrar um FII. E assim, todo cliente nasce na Ébano, a primeira coisa que a gente faz é planejamento financeiro. Não tem um cliente na Ébano que não tem um planejamento. A gente já entrega o planejamento financeiro, a gente já faz toda a consultoria, ou seja, as pessoas estão envelopando uma coisa e querendo cobrar por isso, que é na nossa visão, é o básico que tem que ser entregue para o cliente, né? Então, assim, Érica, né? Faz sentido um cliente ter modelo de consultoria? Na Ébano, na nossa página, vocês podem ver, a gente já tem ali o modelo de FII fixo, a gente está vendo ali, a gente tem carteiras administradas e tudo, mas qual é o ponto? A nossa preocupação faz sentido para esse cliente? Esse cliente ele vai querer ter 16 reuniões ao ano? Ele vai querer ter uma reunião semanal, uma revisão? Se eu montei um portfólio, se eu acertei na entrada um portfólio, e a nossa visão aqui é de longo prazo, a gente está cuidando da terceira geração. Então, assim, quando a gente pensa no longo prazo, a gente não está preocupado com o curto prazo. Então, eu acho que é um ponto, não sei, Peterson, se você quer contribuir com algo. O nosso posicionamento é de uma boutique de soluções financeiras. Então,
no nosso atendimento dia a dia é de muita proximidade. Os clientes são amigos, nós estamos ali no Final dia a de dia. semana a gente está com os clientes, entendeu? Dado tanta proximidade. Legal. E o cuidado, realmente, ele entra ali no primeiro lugar, né? Antes do produto financeiro, o projeto do cliente. Ainda mais no Brasil, que é o país da renda fixa, né? A gente, se nós formos olhar aí a taxa de juros, é natural que os investidores eles tenham uma visão mais conservadora. E quando a gente coloca a parte de investimentos, mas sem entrar na conversa do planejamento patrimonial, fica tudo muito vago. Porque para que aquele cliente está investindo, né? Como que eu vou falar do CDI se eu não estou falando do projeto futuro dele? Mas no modelo de assessoria isso já cabia. O que a gente percebia é que muitos escritórios não faziam isso. Não fazia o básico, né? É coisa que a gente sempre, desde o momento zero, não tem um cliente que a gente não fez o planejamento. Então, a gente quer ouvir a sua experiência, né? Porque você lida com tudo. E eu falo, na hora que eu falo, gente, esse pessoal está inventando, ele empacotando um negócio que a gente sempre fez do zero. Qual é o ponto? A gente nunca cobrou por isso, né? Então, ao mesmo tempo, não tem como mudar o DNA da Ébano, que eu não consigo vender produto. Vender fundo, isso é commodity. É isso. O que a gente mais valoriza é fazer o planejamento financeiro do cliente. É muito gratificante você desenhar um planejamento. Foi muito engraçado. Eu desenhei um planejamento de um cliente e aí ele atingiu o planejamento. Érica, eu atingi. Eu falei, agora você vai gastar. Falei, agora você vai pegar 20% da sua rentabilidade e vai viajar. Vai e faz, não, Érica, eu quero dobrar minha meta. Sabe o que é um ponto legal? Acho que volta àquele ponto que eu trouxe ali. O cliente sempre vai querer buscar o que é mais barato e a melhor entrega possível. E, assim, ouvindo vocês, obviamente, vocês fazem um trabalho muito bom e excelente pelo que vocês estão trazendo aqui, pelo tudo que a gente escuta e acompanha vocês, de fazer o planejamento para todos os clientes, desde antes de planejamento começar a ser discutido nesse setor nos últimos 18, 24 meses, basicamente, que todo mundo fala sobre isso. Mas o grande ponto é que talvez você já trabalhe no modelo de consultoria, no modelo de FIFIX, vocês cobram o modelo de comissionamento. E você trouxe um ponto que é bem relevante. Tipo, pô, mas beleza, mas o cliente que eu estou fazendo comissionamento, ele talvez eu não tenho tantas reuniões com ele, eu não tenho tanto acompanhamento com ele. Beleza, esse cliente até talvez ele fique no comissionamento. Mas talvez aquele outro cliente que te demanda bastante, que tu tá lá todo mês com ele, mais de uma vez, ele tá sempre demandando do assessor, ele tá sempre... Talvez ele não vale a pena você trabalhar no comissionamento. Então, assim, eu acho que esse é um ponto de inflexão pro profissional também. Porque muita gente hoje que vai trabalhar de forma correta no setor tem ROA de 0,3. Se você pegar um ROA de 0,3... e você deriva isso para a comissão média do setor, falando aí que vai chegar na ponta para o assessor 0,1 a 0,15. Então, estamos falando que um profissional que tem 100 milhões de carteira, ele recebe ao ano de 100 a 150 mil reais ao ano. Faz sentido um profissional que trabalha 100 milhões de carteira, atende o cliente no dia a dia, ganhar de 100 a 150 mil ao ano, ou seja, estamos falando que o profissional ganha algo em torno de 10 mil mês? Não faz sentido. Esse profissional não está sendo bem remunerado. Sim. Ele está fazendo planejamento financeiro de graça, porque ele só é remunerado pela comissão, então o planejamento está sendo entregue de graça. Ele está fazendo o processo de rebalanceamento de carteira, o acompanhamento do cliente e, consequentemente, ele não está girando carteira, então ele não está ganhando por fazer esses acompanhamentos de graça, porque ele fez a primeira alocação. Então, esse é o ponto importante também de ser olhado por essa perspectiva da indústria do FIFIX ou da indústria da consultoria. O profissional que quer atender o cliente de uma forma correta, no momento correto, o atendimento que aquele cliente quer, ele tem que cobrar mais. Entendi. Porque se ele não cobrar e ele ficar só na comissão e entregar, ou ele está fazendo quase que uma caridade para o cliente, e de novo, o cliente sempre vai querer isso. Se tu perguntar para um cliente, é uma coisa óbvia, perguntar para um cliente da Ébano, que já tem um atendimento de consultoria, já tem tudo, e paga 0,3 via comissionamento, se ele quer ir para o FIFIX, óbvio que não. Por que eu vou querer ir para o FIFIX? Agora, se eu perguntar para o seu assessor, que tem a hora dele, um custo X por hora, quantidade de clientes a ser atendido, se ele vai continuar na profissão
daqui a 10 anos, no custo Brasil que a gente tem, no custo de oportunidade, com inflação e tudo mais, se faz sentido para ele, não faz sentido, pessoal. Faz sentido ele migrar para FIFIX e consultoria. A migração do FIFIX para consultoria, essa discussão que existe dentro da indústria de não é pelo cliente. Então, é esse o ponto que eu queria falar. Tá todo mundo falando, então assim, o cliente não é a prioridade aqui. Então, para a gente é uma coisa diferente, porque o que eu acredito, quando você faz um bom trabalho, você recebe indicações. Quando o cliente está feliz com você, ele te indica, ele centraliza naturalmente. Investimento é uma pontinha, Felipe, você está analisando só. Mas a partir do momento que você faz um planejamento financeiro, você alcança outros negócios que no final do dia, de repente, o investimento não te dá o retorno esperado, mas outros negócios acabam compensando. Então, a gente tem essa cabeça. Você falou num ponto super importante que eu concordo, que é a questão do profissional lá na ponta. Então, assim, a retórica do mercado tem que mudar um pouco. Eu acho que ele não é só o cliente, não é que o pessoal deixa o cliente de lado. Não é que assim, é que nem aquele ponto da sua vida pessoal. Não tem como você atender bem uma pessoa, não tem como você casar com uma pessoa se você não estiver bem com você mesmo. Sim, isso é verdade. E o ROI, ele caiu drasticamente no setor e isso acaba incentivando aquele profissional a vender mais. Eu sei que no caso da Ébano pode não acontecer, talvez vocês tenham bankers com grandes carteiras e isso não seja um grande problema, mas se você olhar um profissional que quer fazer o trabalho direito hoje, a gente falou de um caso de 100 milhões. Quantos profissionais têm 100 milhões? Nem 20% da indústria tem carteira de 100 milhões, talvez, do número de profissionais. A maior parte dos profissionais hoje tem 30, 40, 50 milhões de carteira. Como é que ele vai fazer esse trabalho de uma forma correta com o cliente? Como é que ele vai começar a atender esse cliente ganhando... Agora vamos para uma conta específica de um cliente médio, R$1 milhão, ganhando 0,1 a 0,3, ganha R$1.000 por ano com esse cliente. R$1.000 por ano com esse cliente para pegar o carro, visitar esse cliente, tomar um café com o cliente, pagar o café com o cliente. Faz sentido? Não faz sentido. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai botar um COI. Ele vai botar uma debenture, ele vai botar um CRI, um CRA, uma emissão. Ele vai fazer acontecer. E não é que a comissão é o problema. Não, a comissão não é o problema. É que às vezes ele vai ter que pagar a conta dele também. Daí tem todos os incentivos por trás que mostram para ele que talvez aquilo seja correto ou não. Então, de novo, eu não estou aqui querendo incentivar para o FIFIXO e para a consultoria. Longe disso. Eu só quero que a gente saia de uma discussão dentro dessa indústria que é falar comissionamento é ruim e FIFIXO é ruim. A remuneração não está aí. Eu quero que se entenda que tipo, a migração da comissão para o FIFIXO, ela não acontece só porque o cliente quer. Ela acontece também porque o profissional quer fazer essa transição. Porque é melhor para ele e que ele quer atender o cliente maior. É isso. Então, assim, a maior parte dos profissionais que eu conheço que fazem a migração para a consultoria eu quero atender melhor o cliente. Eu quero ter um atendimento para o cliente melhor, só que eu quero cobrar mais caro. Eu acho que você tocou... E aí o cliente às vezes quer pagar por isso. Porque assim, a gente fala do... Só para fechar, desculpa interromper. A gente fala do FIFIX ali 0,6. Mas tem um cashback, tem todas as estruturas por trás. Então, não necessariamente ele fica mais caro para o cliente. Esse é um outro ponto que é bem significativo. O FIFIXO, existem alguns estudos, inclusive, eu estou falando isso, assim, mas se você pegar a WZ ou as minhas falas até final de 2024, quando essa indústria nem tinha evoluído, eu falava, o FIFIXO é o futuro que nunca chega. E ele chegou, e eu acho que o grande ponto é que a discussão parece que é quase um fla-flu hoje dentro do setor, que é tipo, a comissão é ruim, FIFIXO é bom. Ou o contrário, FIFIXO é ruim e comissão é bom. Não é isso. Assim, eu acho que tem pontos positivos e negativos. E de novo, o FIFIXO, para determinado cliente, ele é sim mais barato do que comissão. Sim. E as pessoas não entendem isso. Existem diversos estudos, mas hoje, inclusive, eu vi um estudo que me mandaram que falava sobre... que comparava lá no mercado americano carteiras com FIFIXO ETF, FIFIXO e fundativo e comissão e fundativo. Qual que é a carteira mais barata que mais performou? De ETF? Não. FIFIXO e ETF. A mais barata para o cliente final e a que mais performou. E os FIIs lá fora são muito maior do que os FIIs aqui, sendo a taxa de juros muito menor. Óbvio que esses estudos são bem difíceis de ser falados se eles são cientificamente corretos, né? E assim, eu sempre tenho algumas restrições ali sobre esses estudos. Mas é importante entender isso, é importante aprofundar um pouquinho nessa discussão para a gente não ficar trazendo
que é, putz, se é bom para o cliente ou não é. Cara, tem que ser bom para os dois, né? E aí eu acho que a partir desse momento a gente vai entender o porquê que essa indústria de consultoria está crescendo mais e por que ela deve continuar crescendo mais também, né? E esse tipo de conversa madura é super importante, né, Felipe? Porque realmente o que a gente percebe é esse fla-flu na mídia e, assim, o assessor de investimentos, que ele se colocava como aquele cara que falava do CDI, ele ficou para trás, né? Porque nós, desde o início, nós já pensávamos ali na empresa como sendo uma empresa de soluções financeiras, né? Eu não vou falar só do CDI, por trás de cada cliente tem uma empresa, esse cliente ele viaja, então tem o câmbio, tem a diversificação internacional, tem o seguro, eu preciso fazer a proteção do patrimônio dele, a proteção da família, estruturar o planejamento sucessório. E para cada uma dessas necessidades você acaba englobando outras soluções financeiras que impactam diretamente na remuneração desse profissional. E aí, assim, naturalmente, nós, como escritório, temos que nos preparar e estruturar a nossa empresa para que o assessor ele tenha realmente esse suporte e consiga ter essa conversa de qualidade com o cliente. E aí, fazendo também uma leitura para esse modelo, né? Seja assessoria, consultoria, como que você enxerga hoje que os escritórios estão no sentido de reter o bom profissional? Porque no final do dia é isso. Se o profissional ele é bom, ele sai da zona de conforto, ele tem conversas mais maduras, ele vai conseguir entender qual que é o modelo de remuneração que mais faz sentido para aquele cliente. Nós somos agnósticos, a gente acredita que realmente nós precisamos ter os dois modelos ali caminhando juntos, né? E agora com a consultoria também. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso realmente ter uma estrutura robusta para que o meu assessor ele fique confortável. Por exemplo, na Ébano nós temos uma política de investimentos. Então, lá eu estou seguro que o assessor ele não vai oferecer um produto para o cliente que não faz sentido, porque os produtos oferecidos eles têm que passar pelo critério do nosso time de alocação. Então, tem ali, né, a nossa discussão todos os meses em relação a cenário, obviamente ali acompanhando essa visão que o nosso research, né, no caso aí da XP Investimentos, acompanha, e a gente faz a seleção e dá o direcionamento. Como que você enxerga hoje os escritórios? Você acredita que está realmente caminhando para uma sofisticação maior? Ou ainda tem muita coisa atrasada nesse sentido? Eu acho que o setor está evoluindo. Acho que assim, de tudo que a gente conversou, uma coisa que a gente que eu acho que poucas pessoas todo mundo entende, mas poucas pessoas colocam isso como um framework na cabeça, né? Eu gosto de falar, a indústria tem 25 anos. Ela surgiu em 2001. Já existia assessoria de investimento até 2001, mas ela foi oficializada pela CVM em 2001. Depois de 2001, a cada 5 anos a gente vive um ciclo. Tá? Então, 2006 foi o Home Broker, que é onde a Bovespa terminou o pregão ao vivo, foi para o Home Broker. Em 2011 foi a plataforma de produtos da XP. Inclusive, estava tendo uma conversa hoje de manhã que era exatamente sobre isso, um café da manhã, que era quanto foi difícil os profissionais de investimento entender que era preciso diversificar o produto ou diversificar a carteira do cliente, quando numa época a média de ROA era 2%, 3% ao mês, porque era 100% renda variável, para trabalhar um fundo, para trabalhar uma renda fixa, um CDB ou alguma coisa nesse estilo, que na época pagava 0,6% a 0,8% de média. Tá? Então, assim, pagava muito mais. Chegava a pagar 1% em vários casos, carteiras bem alocadas de cliente, que hoje pagam, como a gente falou, 0,3%, 0,4%. Em 2016 surgiu o partnership. Foi a primeira grande mudança desse setor para dentro dos escritórios, que começa a falar nessa pergunta que você fala sobre atração e retenção de pessoas. Até então, nenhum escritório de assessoria falava de partnership. Até então, nunca se falou de valor de equity dentro de uma empresa de assessoria. Em 2020, e aí o último ciclo, 2021, 2020, são os contratos de exclusividade. Tá? Esses dois últimos marcos, na minha opinião, foram super bem feitos, mas que não foram olhados com o cuidado necessário nos anos seguintes, que gerou o problema que a gente está tendo nos dias de hoje, de conflito de interesse, de quebradeira de ativos, de N problemas que a gente está tendo dentro do setor, que causa uma resposta para a sua pergunta. Então, a maior parte dos partnerships que foram criados no setor foram criados, sim, de formas padronizadas. Eles foram substituídos, a palavra partnership, eu brinco que ela foi
quase que simplificada como um termo de acordo de sócios. Você colocava um acordo de sócio de pé e falava que tinha partnership. E a verdade é que poucas assessorias de verdade implementaram partnership. E muitas, basicamente, criaram um acordo de sócio numa linha de criar cerca em volta do pasto para prender o boi em volta do pasto do que cuidar do pasto para que o boi fique dentro do pasto, né? Perdão a palavra de não chamar nenhum assessor de boi, mas é só uma comparação para todo mundo ter muito bem claro o que muita gente fez dentro desse setor e não necessariamente todos fizeram. Muitos fizeram, de novo, de forma correta e fizeram um trabalho muito bem feito. O que é importante entender a partir daqui? Se você entende que que você tem a cada ciclo, agora você vai viver em 2025 um novo ciclo, como a gente estava falando anteriormente. E esse novo ciclo, ele tem consequências a partir do ciclo anterior de 2016 e 2021. 2016, o que aconteceu no ciclo 2016 e 2021? A maior parte das empresas de assessoria eram puramente dividendos. Em 2016 criaram seu partnership e viraram empresas de equity. Então, de uma hora para outra, todas as assessorias, ou quase todas as assessorias do Brasil, se transformaram em empresas a ser vendidas. Ou seja, eram empresas que foram criadas para ser vendidas. Aqui começou um problema. Porque todo mundo tinha que crescer a curto prazo, todo mundo tinha que crescer, trazer mais sócios e por aí vai. Ali começou o conceito de mútuo, atrair gerente de banco e por aí vai. Em 2020 e 2021, fechou o contrato de exclusividade. Vocês não fecharam, mas 90% da indústria, 90% do PL da indústria acabou fechando o contrato de exclusividade, vendendo 10 anos em troca de basicamente 2, 3 anos da receita. Que criou-se todos os incentivos que a gente falou, de captar mais e continuar esse crescimento de curto prazo. Esse modelo trouxe mais profissional, com um incentivo de luva, mínimo e toda essa estrutura como um todo. Todo esse modelo do setor fez com que o setor crescesse muito rápido. O Brasil fez uma transformação de financial deeply ou de bancário para o mercado de corretora muito, muito rápido. Sim. Principalmente quando a gente compara isso com o mercado americano, a curva de crescimento foi exponencial. E assim, não foi uma curva linear, então é um negócio que mudou. E como todo crescimento rápido, traz consequências, que precisam ser agora corrigidos e transformados. Dados que a gente consegue entender dentro desse, que tem essa característica bem forte. Em 2022, 25% da indústria tinha 3 anos de casa. Ou seja, se tu olhasse todos os assessores, em 2022 apenas 25% tinha 3 anos de casa. Hoje esse número já é 68%. Mas se você vai olhar se tu sobe essa linha de 5 anos, você vê que 80% da indústria ainda não tem 5 anos dentro da assessoria atual. Às vezes tem dentro do setor, mas 80% não tem dentro da assessoria atual. Então é um setor ainda que está amadurecendo, mas imaturo. E aí um outro dado que dá para ressaltar esse ponto, que a gente tem um problema lá nesses outros ciclos anteriores que começam a conversar cada vez mais, é que a partir do momento que o assessor atinge 3 anos de casa, eu brinco que ele sai da caverna dele. É onde ele vai olhar quanto que se paga de comissionamento na média, ele vai fazer a conta se ele está ganhando correto ou não, se ele fez a transição de forma correta. De novo, ele vai procurar o melhor para ele, não necessariamente o melhor para a operação. E aqui é uma outra conversa que a gente pode entrar. Mas a taxa de turnover, de churn de profissional, ou qualquer nome que queira se dar essa métrica, mas a taxa de saída desse profissional dobra. Então, com 3 anos, é isso? A partir do momento que ele atinge 3 anos. Olha. Então, a média do setor é algo em torno de 30%, 35%, passa para 70%. Nossa. Então, é um número muito alto. E aqui eu estou falando do assessor que migra entre operação. Um outro dado que é legal para a gente ter aqui é que mais de 6.300 profissionais migraram de uma assessoria para outra de 2021 até os dias de hoje. A gente está falando que mais de 50% da indústria migrou de um escritório para outro. Ou seja, esse setor ele tem uma rotatividade muito grande de assessor que estava na assessoria X, depois vai para Y, depois vai para Z. Inclusive, isso é um dos grandes reclamações de clientes nas redes sociais, falando que eu era atendido por profissional, agora sou atendido por outro, agora por outro, agora por outro. Isso dentro do B2C, dentro do B2B, toda a estrutura como um todo. É um ponto sensível porque o cliente nem sempre percebe. E essa mudança ela muda a cultura da empresa que o atende, o que pode o expor aí a outros tipos de risco, né? Aí a gente está falando da questão do conflito de interesse, né? Perfeito. Os escritórios têm culturas diferentes, Isso. filosofias e estruturas diferentes. E aí a gente volta para o ponto do alto crescimento, de empresas grandes versus empresas boutiques. Então assim, e aí a gente tem que começar a segregar, né? Porque
Uma coisa é o profissional, esses churns ou essa estrutura, a gente está falando de uma indústria como um todo. E a gente vai ter escritório. Hoje já tem vários, né? Eu gosto de explicar que antigamente eu falava em 3, agora eu já falo em 4. Eu tenho um escritório que é o gigante, eu tenho o grande, eu tenho o médio e eu tenho o pequeno boutique ali. O escritório que melhor performa hoje dentro da indústria é o boutique. Então eu gosto de brincar que é como se fosse o consultório médico. Onde você vai lá, vai ser atendido por aquele profissional trabalha com você. Então é o profissional. Toda a indústria sofreu nesse ano de 2025, mas o profissional, a empresa que menos sofreu, ou seja, que tem menos queda de receita, menos problema de imagem, teve melhoria de lucratividade, melhoria de imagem, teve melhoria do caixa, foi o único nicho, o único cluster que melhorou foi o escritório pequeno, foi o escritório boutique. Todos os outros sofreram. Porque tiveram um churn de profissional, porque a imagem foi mais afetada, porque eles realmente estavam no contrato de exclusividade, estavam fazendo, crescendo muito rápido, e todo o crescimento rápido traz um custo de imagem que agora precisa ser trabalhado. Por isso que a gente está falando da transformação. Então, assim, o custo de imagem ou o custo que vem com o alto crescimento é natural. A gente, assim, como empresário, a gente tem que saber disso. Bom, beleza, eu estou crescendo rápido. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir parar, padronizar os processos, cuidar das coisas como vai acontecer. E foi o que aconteceu em muitos casos da indústria de assessoria, que traz esse problema. Então, acho que crescer rápido, com problemas de partnership ou com os contratos de exclusividade, com esses ciclos que a gente viveu, trouxe a consequência que a gente tem. Agora, o setor precisa dessa transformação. Qual que é o ponto? Será que a nossa indústria é capaz de conseguir melhorar, se transformar e discutir de forma correta o que tem que ser discutido? Ou a gente vai ficar no fla-flu falando que comissionamento é ruim, e FII-fixo é bom, ou que FII-fixo é ruim e comissionamento é bom? Ou a gente vai discutir que o contrato de exclusividade, no fim, não é um problema, né? O problema são as metas que estão embaixo do contrato de exclusividade. Sim. O partnership, ele não é o problema. A gente já fez pesquisa onde 80% dos profissionais não confiam no partnership. Isso é uma derivada do brasileiro, né? O brasileiro, só 6% do brasileiro confia em outra pessoa para fazer negócio. Isso é um dado assim, que a Quest levantou, que é bizarro. Tipo assim, como é que o brasileiro não tem confiança em fazer negócio com outro brasileiro? Dentro da indústria de assessoria é isso também. O pessoal hoje, se você fala de partnership hoje com os assessores, ele fala, isso aí não funciona, isso não existe. Nossa. É um absurdo. Um absurdo. Exato, porque assim, existe, funciona. A gente tem N empresas que fizeram partnership, dá certo. BTG, XP, a gente teve garantia lá atrás. Então a gente tem várias. A WZ tem lá um partnership que funciona e diversas outras assessorias também. Então eu acho que é importante a gente trazer isso à tona, porque se a gente não discutir isso de uma forma, esse é o problema que está na mesa, como é que a gente resolve? E a gente tentar resolver tudo na narrativa ou na guerra do Fla-Flu, dessa vez eu entendo que a indústria não vai resolver. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Então não adianta falar que modelo A é melhor que modelo C, que é melhor. Não, é o melhor o que é melhor para cada cliente. Cada cliente tem necessidades diferentes e tem mercado para todo mundo. Eu acho que é esse o ponto. Parar com isso, né? E realmente focar no que agrega para cada cliente. E eu queria pegar um gancho do que você falou, né? Dessa mudança toda que está acontecendo. E a Ébano, desde o momento que nasceu, a gente sempre teve muita preocupação com governança. Não sei se é por conta do nosso DNA de banco americano. Então, desde o momento que a XP lançou lá o selo de governança e integridade, a Ébano sempre teve esse selo. Então, tem algumas coisas que nós não abrimos mão, tá? Que é a questão da governança, controle e processo. E a AWZ, onde que a AWZ entra? Quando nós vimos o sistema da AWZ de tecnologia ali do financeiro, eu fiquei apaixonada. Sim. Né? Porque realmente é um sistema que ajuda, porque o nosso papel tem que ser, né? Trazer novos negócios, novos clientes e não ficar focado muito em middle office, em preocupação operacional. E a AWZ, né, assim, principalmente nessa parte financeira, tecnológica e tudo, nos ajudou bastante, nos ajuda bastante hoje, né, até questões estratégicas, isso é muito importante. E o que eu percebo é que nessa indústria, né, pouco se valoriza essa estrutura que é mais invisível.
né? Eu vejo alguns escritórios trabalhando de uma forma que eu falo, gente, como é que consegue, né? Como é que consegue? Focado só em crescimento. É só em crescimento e não tem uma base. Então, a gente sempre se preocupou, vamos se preocupar com uma base sólida e a gente vai crescer. Isso aqui é um jogo de muito longo prazo, a gente só está no início, estamos engatinhando, vamos entender como é que funciona esse negócio, mas a gente precisa ter uma estrutura. E eu queria ouvir você, né? Porque quando você falou, né, que todo mundo cresceu, e não se preocupou com a base, né? Pode falar um pouquinho a respeito disso? Claro, eu acho que assim... bom, eu estou na indústria há 13 anos. E eu brinco que há 13 anos eu vivo 24/7 essa indústria. Não é tanto tempo, mas como é dentro do B2B, o B2B tem 25 anos, eu acho que eu peguei as principais viradas de ciclo dentro desse setor. Sim. E trabalhei na XP, então a gente acabou vendo muita coisa. E até 2016, como eu falei ali no Partnership, eu sempre escutei e sempre acompanhei que toda empresa de assessoria deveria ser boutique. Então, para você ser boutique, você tem que ser asset light. Isso significa, basicamente, você tem que ter o menor custo fixo possível dentro da tua estrutura. Você deveria focar cada vez mais em atender cliente. De novo, na linha do consultório. Se você for num consultório médico, tu vai entender que, cara, um consultório médico, ele não tem grandes prédios ou grandes estruturas físicas ou grandes suportes como um todo. Um bom consultório médico, você vai lá entrar dentro do consultório médico, provavelmente ele vai estar dentro de um prédio comercial bom, bonito, capaz de, obviamente, chamar a atenção do cliente, mas você não vai ter uma sala comercial na rua, que você vai ter aquele prédio espelhado, onde vai ter logo, e que isso também não tem nada de errado, mas as assessorias sempre foram isso. Elas sempre foram, por natureza, até 2016, boutiques. Eram raras as assessorias que você já via com estruturas fora de prédio, na rua, como se fosse uma agência bancária, realmente como um todo. Então, até ali, a maior parte das assessorias eram asset light. A partir dali, a gente começou a mudar muita coisa. Muitas assessorias começaram a crescer muito. Isso surgiu do Partnership, do plano do trilhão lá também, que foi todo mundo quis crescer, todo mundo quis realmente acelerar esse crescimento, porque existia uma via de oportunidade gigantesca dentro do setor de melhorar o atendimento do cliente. E aqui é um ponto que vale reforçar. Se você compara, a gente falou aqui, né? Se você compara o cliente pré 2011 e pós 2011, mesmo com todos os problemas que a gente teve no setor, o cliente está muito melhor. Do que ele estava antes de fundo de um produto de renda fixa, a taxa de administração de 2-3%. Mas a gente tem sim problemas que a gente tem que discutir. E é aqui a gente está discutindo. Então, acho que esse ponto é bom reforçar, porque... Bom, eu não estou aqui para só ficar elogiando, a gente está aqui para discutir o que tem de problema, né? Claro. E aí eu acho que o que eu gosto de falar é isso. Se a gente olha para a indústria, a gente tem alguns pontos de virada que trouxe para a gente onde está. E a WZ já estava, a gente tinha acabado de fundar no final de 2017, entendendo isso. Então, tinha acabado de sair da XP e entendendo esse movimento que é contrário ao mercado americano, inclusive, de asset light, de operação que tem que ter menos custo fixo, que não precisa ter tecnologia embarcada dentro de casa, não precisa ter time de BI, não precisa ter time de tecnologia, não precisa ter um time de financeiro completo, um time de estrutura de marketing extremamente completo aqui dentro. Não preciso. Em tese, eu preciso... O papel de uma assessoria, o que é? Atender bem um cliente, que nem um consultório médico. O consultório médico ele não precisa ter o exame lá dentro, a máquina de exame, ele não precisa ter a enfermeira, a enfermagem, ele não precisa ter toda essa estrutura. Ele vai ser, o cliente vai lá, ele vai prescrever e vai para outro lugar, eventualmente fazer os exames. Não precisa ser um hospital de investimento onde tem tudo, né? Então, eu acho que a partir do momento que você entende isso, foi isso que a WZ fez. Então, a gente entendeu que toda a indústria estava indo para esse modelo de alto crescimento e internalizar custo fixo. Falou, cara, isso aqui está errado, não deveria ir para essa linha, vamos criar toda essa infraestrutura para quem quiser fazer isso de uma forma mais barata, mais profissional, porque querendo ou não, a gente já tem processo aqui dentro de casa e você não precisa ficar inventando a roda. A verdade é que no primeiro momento, ninguém queria contratar a gente. Tá? A gente criou porque todo mundo falou, não, eu vou ter dentro de casa, porque eu quero ser o consolidador, porque todo mundo queria criar essa estrutura na ideia de comprar outros escritórios. O tempo passou e nos dias de hoje a maior parte das operações não conseguiu consolidar, porque a gente tem poucos consolidadores, poucos conseguiram ser o hospital de investimento. Assim como em qualquer cidade, tu não tem 30 hospitais, tu vai ter 1 ou 2 hospitais. Sim. E a mesma coisa que existe no Brasil, você tem 1, 2, 4, 5 hospitais de investimentos. O restante, todos que tentaram ser hospitais, falharam. E essa é a verdade que precisa ser dita. Então,
inclusive um dos dados que eu falei ali a maior parte das estruturas hoje de assessorias grandes e médias hoje tem queda de receita, queimaram muito mais caixa, estão com custo fixo elevado, estão com margem de lucro menor, por causa dessa estratégia errada lá atrás. Então, a estratégia da WZ, ou o papel da WZ no setor foi o seguinte, pessoal, a gente entende que tu não precisa ter um time de tecnologia. Eu tenho tudo aqui pronto. Você não precisa criar um BI próprio. Eu tenho tudo pronto. Você pode estar aqui com a gente para a gente acelerar. Você não precisa ter um time de consultores para ver como é que tá as tuas estratégias. Não, a gente tem tudo pronto. Financeiro. Cara, a gente faz o financeiro. A gente paga o boleto dos nossos clientes, né? Sim, a gente, vocês pagam na época. De vocês, exato. A gente faz o cálculo de comissão, a gente paga a comissão, a gente faz o P&L, a gente faz o relatório de resultado, a gente faz a contabilidade, faz toda a parte jurídica e contratos da operação. Então, esse foi a estratégia, foi isso que a gente viu para o setor. Então, eu acho que o que o setor precisa parar e olhar é, às vezes, entender, não, beleza, a gente foi para uma linha errada, que a gente entendeu, e vamos voltar a ser mais asset light, vamos voltar a ser uma empresa de dividendos. Porque não necessariamente a gente vai vender. Pode ser que a gente venda, porque empresa de dividendos tem valor. Sim. Mas eu não vou criar uma empresa de alto crescimento só de equity. Então, empresa de dividendos também tem valor. Não. Então, acho que essa foi a virada, tá? Essa foi, assim, na minha opinião, assim, é assim que eu vejo a WZ, é assim que eu vejo o mercado. E aí, entrando no seu ponto que você falou que poucas pessoas veem, no final do meu livro, a última frase, óbvio, na conclusão, eu falo o seguinte: um valor que poucos mensuram e que agora cada vez vai ser mais olhado é a confiança que o cliente tem para essa empresa. Porque se você vai mensurar uma empresa, o valor de uma empresa ou o valor de uma empresa, o que ele é? Ele é o fluxo de caixa trazido a valor presente. Sim. E o fluxo de caixa trazido a valor presente, ele é basicamente projetado a partir de crescimento, receita e lucro. Sim. Mas nunca foi possível ver churn de cliente. Nunca foi possível, porque a janela ainda era muito curta, então só se via crescimento. Ainda não estava se vendo a consequência de estar fazendo algo num incentivo errado eventualmente. Agora isso começa a aparecer. Então, alguns dados legais também para ser entendido o churn de cliente aumentou, o lifetime médio do cliente diminuiu. E o cross-sell não foi o suficiente para compensar essa queda. Porque todo mundo apostava que o cross-sell, como vocês trouxeram de outros produtos, seguro, câmbio, consórcio, qualquer outro tipo de produto, seria o suficiente para aumentar essa estrutura. Então, isso não foi o suficiente. Então, qual empresa, em tese, está valendo mais? É a empresa que... menor. A empresa que não teve churn, a empresa que não teve, que está com lifetime alto, a empresa que está com toda essa estrutura correta para fazer essa coisa acontecer. É que coloca o cliente no centro, né? É isso, tudo. E pouco disso ainda é avaliado, tá? Porque a gente tem uma área de M&A. Eu ainda posso falar que essas discussões ainda são muito menores do que deveriam ser. E hoje é muito mais na capacidade de retenção da base, no fluxo de caixa, na receita, no crescimento. A gente tenta levar essa discussão, mas ela ainda é pouco mensurável. Mas se a gente pudesse mensurar, a gente iria muito mais naquele lifetime velho, no lifetime, no churn de clientes. Nossa, eu tô adorando essa conversa, porque é tudo, né? Olha, assim, a gente não perde. Eu adoro uma crise, porque quando tem crise, porque os bons se ressaltam. Não, os bons se ressaltam. E quantos clientes nos procuram que estão em outras assessorias indicados pelos nossos clientes? Porque, eu tive problema com isso. Mas na Ébano eu não tive. Fala com a Ébano. Perfeito. Então, assim, quando tem uma crise, realmente é onde os bons profissionais se ressaltam. Ouvindo você falar, eu vejo que a gente está no caminho certo. Né? Realmente, a gente não tem churn de cliente, a gente tem, óbvio, todas as empresas, né, têm os seus problemas, mas os profissionais hoje da Ébano a gente escolhe, né? Com então, certeza. Alguns que não estavam com a cultura... não estão hoje mais. E não tem problema. Procuram um que se adequa à sua cultura. Mas nós não abrimos mão da nossa cultura. Uma coisa que eu aprendi lá dentro da WZ, como empreendedor, assim, no primeiro momento, a gente, quando vai criar... A gente tem a cultura já. Quando funda, a gente já tem a cultura. A cultura é de vocês dois, os sócios fundadores. Isso. E ao longo do tempo, você vai, pensando de, não, beleza, mas esse processo eu posso adaptar, esse processo eu não posso adaptar. E às vezes você está adaptando a sua cultura, né? A cultura de vocês. E não é isso, né? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi ali ao longo desses últimos 8 anos empreendendo, e inclusive os sócios também trouxeram isso, externos pra gente, cultura ela serve para atrair e repelir. É isso. Sim. É isso. O dia que você repelir alguém por cultura,
ótimo, comemore. Mas com é o que certeza. o Peterson, né, a gente sempre fala. Mas, Felipe, olha, super agradeço. Eu acho que é uma aula aqui que a gente está tendo com você. Eu adoro ouvir esses números e tudo. E eu queria fazer uma pergunta para a gente encerrar aqui. Se tivesse que dar uma dica para uma pessoa que está montando hoje do zero um escritório, se tivesse que falar, olha, presta atenção em 3 itens, que itens seriam esses? Boa. Um escritório de investimento, qualquer coisa, Não, assessoria. qualquer dessa área nossa. Bom, eu acho que assim, se estiver montando do zero, acho que a primeira coisa que você tem que pensar é converta cliente, faça um bom atendimento de alocação para esse cliente especificamente, gere a receita especificamente com esse cliente. Então, no primeiro papel é foque em atrair esse cliente, foque em atender esse cliente. Acho que esse é o primeiro grande ponto. Qualquer outro segunda dica é esqueça talvez muita coisa que a gente discutiu aqui de partnership, governança. E aqui eu dando tiro no meu pé que vem disso, né? Porque no primeiro momento da empresa, se você tiver caixa e disponibilidade para investir isso, ótimo. Mas se você não tiver, o seu tempo tem que estar 100% direcionado para atrair o cliente e fazer as coisas acontecerem. A partir desse momento, você não deveria focar nessa estrutura. E o segundo ponto é tenha time bom ali junto com você, eu traga pessoas boas e tenha sempre um processo bom para ser rodado desde o início, um processo ótimo ali que eu tenho, processo comercial, utilizando ferramentas CRM, utilizando Financial Planning, então essa estrutura como um todo que está dentro do setor. Então acho que é importante reforçar, a gente falou aqui, acho que muito do que está acontecendo na indústria, a indústria está vivendo um momento difícil, mas mesmo assim é uma indústria que cresce de 10% a 20% ao ano no momento difícil. Putz, que lugar que no momento tão difícil, ou talvez no pior momento de crescimento, cresceu 10%, 20% ao ano. Não existe isso no mundo real. Então, acho que se você conseguir entender que o seu papel é atender cliente, atrair cliente, gerar receita com esse cliente, e aí depois trazer novas pessoas para seguir esse processo, e aí, consequentemente, rodar Financial Planning, rodar CRM, que foi muito que vocês trouxeram, que vocês fazem dentro de casa, e entender que todo esse restante não é core, não deveria tirar foco, não deveria tirar prioridade de assessor e fundador, sua empresa vai dar certo, com toda certeza. Ah, putz, mas eu preciso fazer o partnership. Tá bom, contrata a WZ, a gente resolve depois. Mas num primeiro momento, e aí eu vejo que assim, as empresas que deram errado, e aí esse ponto que é legal, a gente está 8 anos no setor, só para fechar É bom aqui. que vocês viram tudo, é ótimo. As empresas que deram errado, é a empresa que botou desde cedo o conselho de administração e trouxeram o conselheiro externo, a empresa que montou toda a estrutura de SG&A extremamente grande para começar profissional, com super BI, com super controles. As empresas que focaram nisso perderam tempo em captar, perderam tempo em trazer cliente, perderam tempo de atender bem um cliente, perderam tempo de trazer novos profissionais para fazer a empresa crescer e gerar a estrutura que tem que acontecer. Então, não quer dizer que não tenha que fazer isso. Tem que fazer, mas não é a prioridade. E existem players que podem ajudar, como a WZ, a tirar isso de pé. Então, acho que é isso. Acho que assim, se eu fosse montar uma empresa de assessoria, eu teria essas prioridades. E mais do que prioridades é também saber o que não fazer, né? Falar não, né? Porque é difícil pra caramba falar não no dia a dia. Muito legal. Não sei, sensacional. Peterson, né? Nossa, que aula Felipe, aqui, obrigado viu? aí mais uma vez pelo bate-papo. Acho que assim, para nós no mercado, essas conversas maduras, transparência, isso está no nosso DNA, a gente sempre procurou fazer isso, mas a gente percebe muito o clickbait, isso gera muita confusão. Então a gente criou o EbanoCast justamente para trazer uma conversa com profundidade com os clientes, para que eles fiquem mais seguros das decisões ali, tomem melhores decisões. Isso vale também para os nossos assessores, né, para o nosso time, os nossos sócios, né, que estão dentro de casa. E a gente quer ver cada vez mais uma estrutura mais madura de atendimento do mercado financeiro, porque a gente mexe com o órgão mais sensível, né, do ser humano, que é o bolso. É isso aí, obrigado. Eu que agradeço, parabéns pela iniciativa. Acho que é importante a gente, de novo, ter mais discussões sobre esses assuntos no setor, porque a gente sabe que
muitas vezes essas discussões acabam não indo para frente por conflito, por diversos outros motivos. Eu acho que a gente ter essa discussão e levar isso para o cliente final, como eu falei, é super importante para ele não ficar acreditando no influencer que está lá no YouTube ou no Instagram falando mal do modelo de comissionamento ou falando mal do modelo de assessoria, que foi o modelo que tirou o cliente de novo lá daqueles fundos de investimento com 2 a 3% e um produto específico, né? Então a gente tem muito que melhorar, Sim. mas se não fosse a indústria a gente não estaria com o cliente sabendo hoje por que CDB é ruim. Um cliente há um tempo atrás não sabia nem o que era CDB, LFT, né? Mas mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigada, Foi ótimo. Felipe. Obrigada. Valeu.